Palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Bendito, Deus Glorioso, Santo e Justo, aqui estamos a meditar na Tua Santa e Gloriosa Palavra. Meu Senhor, eu te peço que nós venhamos a compreender esta palavra com o coração, e esta mesma palavra seja guardada em nossa alma e espírito, como um alimento espiritual, e sejamos abençoados poderosamente por Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então a palavra desta noite, na nossa mensagem, está em Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículo 1. Nós vamos falar sobre o sofrimento de Cristo. Amém? Nós vamos falar sobre o sofrimento de Cristo. Aleluia. Vamos ler então a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então aqui nós temos um relato, quem bem ouvir direitinho, do sofrimento de quem? De Cristo. Então, séculos passados, antes de Cristo vir à terra, antes do Filho de Deus vir à terra, já estava se falando dele. O profeta do Senhor, o homem de Deus, já estava falando sobre ele, e já estava falando do seu sofrimento, de como ele iria padecer por toda a humanidade. Lá no começo diz: quem deu crédito à nossa pregação?
e a quem se manifestou o braço do Senhor. É o que nós vemos nos nossos dias, é o que nós vimos na época de Jesus, na época dos profetas, dos homens de Deus. Eles vinham trazendo a mensagem do Senhor. Os arautos de Deus vinham aqui, trazia homens santos, mulheres santas vinham trazendo a mensagem do Deus vivo. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Supremo, o Deus excelso, aleluia. E as pessoas faziam caso? Não. Por quê? Porque estava desviada do caminho. A palavra de Deus está dizendo que cada um andava segundo o seu curso, ovelhas perdidas, não sabiam o caminho da verdade, davam perdidas segundo o seu próprio pensamento, o desejo do coração. Mas ele veio para mostrar o caminho, para botar o homem no caminho correto. Ele veio trazer a boa nova. Veja que ele lutou. Era um homem de oração. Jesus passava horas e horas orando, falando com Deus. Por isso a unção do Deus vivo estava com ele, porque ele falava diretamente com o Pai. Ele jejuava. Ele era um homem experimentado no trabalho. Ele não descansava, porque ele tinha um propósito nessa terra, e os dias eram poucos. Ele começou com 30 anos. Ele tinha 3 anos para dar a sua mensagem. Uns receberam, aleluia, outros desprezaram. Quem recebeu? Os aflitos de coração. Os aflitos de coração receberam a mensagem do Deus vivo. A pessoa sofredora, assim como ele. Por quê? Porque ele estava sofrendo por mim e por você. Ele estava fazendo a missão dele, para que o diabo não viesse triunfar, para que o inimigo não viesse triunfar. O inimigo tentou de todos os jeitos. Quem não deu ouvido? Quem o desprezou? Os orgulhosos, os vaidosos, os cheios de si, os prepotentes, cheios de prerrogativas, achavam que era melhor. Por isso toda vez ele dizia: se fosses filhos de Abraão verdadeiramente, se fossem filhos de Deus, me receberiam, me reconheceriam, saberiam quem eu sou. Aí eles ficavam se mordendo de raiva, porque Jesus se colocava na mesma posição do Pai. Aí me diga, quem é filho do rei não faz parte da realeza? As prerrogativas do Senhor é essa. Nós não podemos dizer isso, porque nós não nascemos do Senhor, nós somos feitos por Ele. Jesus veio dele. Então Jesus estava com ele. Então ele está na mesma natureza do Pai. Aleluia. Conexão divina. Ele era divino, ele é divino, continua sendo divino. Aleluia. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Oh, glória! Essa mesma expressão que Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu amo também. A mesma coisa ele disse para nós. Aleluia. E as pessoas hoje ouvem, mas desprezam, como está bem aqui. Milênios de tempos atrás se passaram, e bem aqui está. Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas viram a cara deboche, principalmente nesses últimos
desses últimos anos, o qual a igreja evangélica foi envergonhada e continua sendo, por causa de pessoas que não têm o temor de Deus na sua vida e que não procuram o temor de Deus, mas procuram a fama, o orgulho, a vaidade, a soberba, a riqueza exacerbada, se desviando pelos caminhos, adorando a Mamon, adorando o anticristo, adorando o Deus da riqueza, das riquezas, o Deus do dinheiro, da fama, se desviando pelos caminhos, que antes era ovelha do Deus vivo, se é que alguma vez foi, se tornando bodes, se entregando à dissolução. Mas o Senhor está aqui mostrando o caminho. Aleluia. E nenhuma formosura havia nele que desejássemos. Havíamos de desprezar. As pessoas olhavam e desprezavam porque era homem de dores, que jejuava, se alimentava pouco, mas ele tinha que fazer o quê? A obra. Andava no sol escaldante, andava pelo deserto. Hoje as pessoas só querem andar de quê? Hilux, no ar condicionado, de avião do melhor. Oh, meu Deus. E Jesus andava a pé. E quando ele veio se apresentar, se mostrar em Jerusalém, foi que ele veio num jumento, um jumentinho. Veja como são as contradições. Enquanto hoje as pessoas procuram as luzes, cores, famas, Jesus procurava os humildes, os aquebrantados, aqueles que precisavam, os doentes, os coxos, as viúvas, os órfãos, os pobres, os aleijados, os homens e mulheres desprezados neste mundo, mas não são desprezados por Deus. Hoje o que existe muito é um belo discurso de mentiras e falsidades, porque às vezes você passa do lado do crente e ele não fala com você, ele nem dá a paz do Senhor, mesmo porque não deveria nem te dar, porque não tem. Que às vezes o crente, ele é crente só porque usa uma Bíblia e frequenta a igreja, mas ele não é filho de Deus porque ele não tem nem paz no seu coração. Porque o verdadeiro crente, ele vive o tempo todo buscando a Deus, a paz de Deus, a presença de Deus. E ele sempre está pedindo perdão ao Senhor, pedindo uma segunda chance, porque é muito difícil. Às vezes as pessoas murmuram muito. Nós temos que aprender a deixar de murmurar, resmungar. Murmuração não agrada a Deus, resmungo não agrada a Deus. Então nós temos que aprender a profetizar a bênção e aguardar o Senhor. Aleluia. Senhor, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu coloco nas tuas mãos, porque és tu que pode. Eu não posso, mas o Senhor pode fazer por mim. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sofrimento do Senhor não é em vão. Veja, ele passou todo esse sofrimento. Foi cuspido, foi empurrado, foi desprezado, foi xingado. E até o dia de hoje tem gente que xinga, só que xinga para sua própria derrota. Porque toda pessoa que se levanta contra Deus é para cair. Toda pessoa, se você pode procurar, toda pessoa que levantou a boca, abriu a boca, se levantou e abriu a boca para desprezar o nome do Senhor, foi só para derrota, foi só para cair, foi só para sua própria destruição. Não demorou muito se cair em desgraça, porque do Senhor não se zomba. Deus é Deus, aleluia, oh glória. Quem somos nós
para falar alguma coisa, nós não somos nada. Nós somos pó. Nós viemos do pó, nós viemos do chão, da terra. Se há alguma excelência em nós, é porque o Senhor soprou o seu Espírito em nós. Ele soprou em nossas narinas e nos fez alma vivente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas o povo continua aí, desprezando, achando alguma vantagem em que eu não sei. Porque um dia ele virá, certo que ele virá. Aleluia. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No versículo 60 diz, no versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, afligido. E o puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Que enfermidades são essas? A minha e a sua, as nossas doenças, nossas enfermidades, nosso castigo, a nossa depressão, a nossa angústia, a nossa tristeza, nossa solidão, tudo isso foi lançado sobre ele. Enquanto a sua alma se puser por expiação do pecado, ele se pôs como expiação, como Cordeiro de Deus, para a purificação de todos. Não precisa mais matar um animal, ele já fez o sacrifício, ele cumpriu a lei. Não precisa mais de animal para purificar ninguém, não, para cobrir o pecado, porque o sangue do animal só cobria. Mas o sangue de Cristo purifica, santifica, lava, tira todo o lamaçal, tira toda a podridão do pecado. Aleluia. Verá sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, ou seja, sua obra prosperará. Como assim, pastor? Me explica. Simplesmente, a obra, qual foi a obra do Senhor? Ele foi como um cordeiro expiatório. Ele morreu por toda a humanidade. Ele fez um sacrifício único, morrer por todos. Então, por esse ato foi sofrido? Foi angustiante? Foi. Mas essa obra prosperará. Por quê? Porque muitos serão atingidos. Veja que diz: o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Quando ele teve conhecimento e viu como Filho de Deus o poder, mesmo naquele sofrimento ali na cruz, pregado na cruz, debaixo do sol quente, e debaixo dos outros espiando e vendo, e mangando, e outros chorando, e outros pranteando, ele viu que para aquele ato muitos seriam atingidos, muitos seriam salvos. Então o Senhor enxergou a cada um de nós. Se hoje você diz: eu sou de Cristo, então Jesus te viu, ele me viu, ele viu a nós, ele contemplou as multidões, cada pessoa que seria conquistada, que seria alcançada por esta obra, ele viu naquele momento. Por isso ele se alegrou e se entregou, porque ele viu na prosperidade da sua obra. Aleluia. Com o seu conhecimento
o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Aleluia. Então, quando ele viu essa multidão de homens e de mulheres, servos do Deus vivos, comprometidos com o Santo Evangelho, não somente de boca para fora, mas de coração, de alma, de espírito, de entendimento, de força. Não, eu sou do Senhor e nada me apartará do amor de Cristo, nem a morte, nem a profundidade, nem o diabo, nem os anjos, nem o amanhã, nem hoje, nem nada, nem a fome, nem a nudez, nem a pobreza, nem a riqueza, nada me separará do amor de Cristo. Então nós, como servos de Deus vivos, como ser criaturas de Deus e filhos de Deus, filhos remidos pelo sangue do Cordeiro, temos que ter essa ousadia de dizer: nada nos separará do amor de Cristo. Porque quando você diz isso, o inimigo ele é envergonhado. Porque é o poder da palavra. Porque mesmo em todas as circunstâncias do mundo, em toda a adversidade, todos os problemas, toda a angústia, de todo o desprezo que os outros possam lançar sobre você, ou por palavras, ou gestos, podem até te enrolar, te enganar, podem mentir, podem até desejar a tua morte, podem desejar a desgraça para você, mas você é querido de Deus. O inimigo ele pode plantar armadilhas, mas quando você diz que nada te separará, nada me separa do amor de Deus, nada me separa do amor de Cristo, de inimigo envergonhado, porque diz: eu tentei tanto, mas não consegui tirar, eu não consegui apagar essa chama. O inimigo é envergonhado, e que nada vai me impedir de dizer isso, e que nada vai me impedir de ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Porque se você se colocar na fenda da rocha, o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é aquele que guarda, é aquele que protege. Então o Senhor nos ama poderosamente. Amém? Você hoje estamos aqui é porque somos amados do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer aqui uma breve oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Grandioso, aqui estamos, ó Pai, de coração contrito, voltado juntamente para a Tua face, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Pai Santo, livrai-nos do mal, livrai-nos do pensamento mal, livrai-nos desse lado do inimigo. É onde formos, o Senhor vai conosco, nos guardando e protegendo, nos abençoando. Abençoa a família, o lar, vem da saúde aquele que está enfermo, aquele que está doente. Cuida de cada um de nós. Abençoa a igreja evangélica, Deus escudo. Abençoa os irmãos na fé, na esperança e no amor. Abençoa este irmão, esta irmã que ora e intercede conjuntamente conosco e que são fiéis ao Deus vivo. Nos abençoa, Pai, é que eu te peço. Ó Santo Espírito de Deus, faça morada em nosso coração. Venha e faça morada, Santo Espírito. Usa-nos conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia.